tava chegando uma hora que eu tinha que marcar reunião com meu marido para resolver coisas de casa. E eu falei para ele assim, eu fiz, amor, será que a gente tá indo pelo lugar certo? Será que a gente, isso não deveria ser algo natural, assim, essa conversa não era assim na hora do jantar, ali a gente em casa e tudo. Mas, Ju, me fala uma coisa. Você, em algum momento, se sentiu menos importante, desprestigiada, porque você estava trabalhando com o seu marido? Enquanto tava pegando fogo, aquilo ali eu falei, meu Deus do céu, acho que eu não quero ficar aqui. Mas aí depois que a gente foi conversando, que a gente foi se alinhando, que as coisas foi direcionando, aí fica prazeroso, né? Hoje é prazeroso estar trabalhando junto, fez Explica pra feliz. gente, mais ou menos, como que é, assim, a relação de vocês no trabalho, a função de cada um. Isso aí foi natural? Cada um que foi se especializando em determinada coisa e dividiu? Ou vocês, desde o início, você faz isso, eu faço Não, foi aquilo? pura pressão mesmo. Mas a minha experiência de trabalhar no mesmo espaço físico que o meu marido é muito proveitosa, assim. Eu admiro demais ele no que ele faz. Mas a pergunta que não quer calar, a última palavra. A última palavra lá em casa é do marido. Ele é o sacerdote da casa e eu faço questão E da da empresa última. também. Da empresa também. Eu faço questão porque primeiro a empresa começou com ele, né? A empresa que nós estamos hoje começou com ele. Então, tipo assim, eu faço questão de deixar ele ter a última palavra, de ele realmente tomar em tudo lá em casa. Tipo assim, eu quero ter o meu papel de auxiliadora, como a Bíblia me instrui, entende? Eu quero estar no meu papel, eu não quero tomar papel de ninguém, tá tudo bem pra mim. Já surgiu algum impasse entre você no seu setor e ele no setor dele? E como foi que vocês chegaram a uma decisão? Isso alguma vez afetou o relacionamento de vocês em família? Passa pra gente as dicas de quem trabalha com o marido, como lidar com isso, e quem não trabalha, de trazer essas regras da empresa para dentro da família, administrar as situações, digamos que tem um impasse ali, de fazer essa gestão de um modo tranquilo. Bem-vindos a mais um Elevate Her, e dessa vez vamos conversar sobre trabalho com o marido, onde as coisas se entrelaçam, a vida amorosa com o trabalho, e a gente vai conversar hoje com a Juliana Salles. Oi, Ju, mais uma Oi, vez, como é que Clarissa. tá? Um prazer, viu? Estar aqui novamente. Prazer é meu. Mas me conta, você trabalha com seu marido? Sim, eu trabalho com ele. Na verdade, na mesma assim, eu faço a parte administrativa e ele faz a outra parte, né, que é do field. Sempre deu certo, Ju? Então, para Vamos começar. conversar. Então, teve situações aonde não deu certo, né, no começo, até porque havia coisas assim que às vezes falta de comunicação no field. E aí, quando passava para mim, eu não sabia. Então, eu fazia parte do invoice, fazia parte, né, da. Então, ali eu, tipo assim, ele perguntava para mim, e aí, o trabalho já foi pago? Eu falei, não, me mandei invoice. Aí, pronto. Aí começava. E chegou naquele ponto que vocês estavam ali naquele momento de família em casa e o assunto era trabalho? Sim, chegou a um ponto onde não havia separação do que era trabalho, não. Entende? Então, era todo momento, era o trabalho. Chegava em casa, o telefone toda hora tocando e resolvendo pepino e sem ter o tempo nosso, até o ponto de a gente falar, não, não, a gente vai precisar mudar isso daqui, porque senão não vai dar certo. Aí nesse ponto você achou que vocês precisavam separar um pouco as coisas, principalmente quando estava em casa. Mas o que que foi que você implementou que deu certo? Então, quando começou a parte tipo assim, do estresse, né? Na hora do estresse, e aí começou, tipo assim, ter aquela. Porque como a gente tem mais o relacionamento, mais intimidade, então acaba que ia muito tenso, né? Aí eu parava assim, falei, não, tem alguma coisa errada, porque quando você chama atenção de outras pessoas, principalmente mulheres, na área de serviço, você não fala desse jeito. Ter mais liberdade, né, para falar do Não, jeito que quer, assim. exato. Aí o que eu falei? Eu falei, não. Eu tenho que ser até mais bem tratada porque eu sou sua esposa, né? Então, aí foi quando eu comecei a dar esse choque de realidade e aí as coisas foram mudando, mas assim, a partir do momento que eu comecei a trazer à tona. Entende? Até então, quando eu estava respondendo tipo assim, da mesma altura e também estressada e sentindo brava porque eu estava sendo culpada, né, de uma coisa que eu não estava sendo informada. Então, enquanto eu não estava ali, estava entrando ali na onda, aí o negócio foi só piorando. Aí ao ponto de falar assim, não, você vê que a gente está até mais frio um com o outro, né? Vamos, por que tá assim? Então, estipula um tempo para suas ligações, estipula aí. E outra coisa, do jeito que você fala com as mulheres, chamando a atenção delas,
Então eu preciso de uma atenção maior, porque além de trabalhar com você, eu sou sua esposa. E aí as coisas começaram, não foi de uma hora para outra, tá? Foi sempre relembrando o que você sabe, né? É um desafio. É um É um desafio, desafio. porque a gente aparar as arestas do relacionamento com o nosso marido, né? Dentro de casa, que é uma empresa, tem muita coisa ali que é setorizada, é o financeiro, né? O planejamento estratégico da empresa. Se a gente olhar bem, a família é uma empresa, né? Dentro dessa empresa, a gente tem que se dar bem, a gente tem que ter o pé no chão, tem que combinar, né? Como é que a gente vai conseguir isso, como é que a gente vai atingir aquele outro objetivo. Eu imagino que ter duas empresas, uma empresa mesmo e uma família para administrar, primeiro que é muito tempo junto, né? Segundo, que quem trabalha cada um numa empresa, cada um num local, há esse afastamento, tem aquela saudade. Quando você está junto, cada um que traz a sua visão de mundo, os problemas ou as coisas legais que acontecem no trabalho, são outras conversas, né? Hum. E eu imagino que tem que ter muita sabedoria. Eu trabalho de casa, né, teletrabalho, e eventualmente eu venho para o escritório do meu marido, né? Eu tenho uma sala lá e eu faço trabalho dali. Então eu meio que trabalho com ele sem ser para ele, com ele. Quando ele precisa de uma ajuda, olha esse contrato, alguma coisa jurídica assim, eu acabo vendo assim, mas eu não trabalho com ele, né? Então, já é desafiador. Porque eu tô naquele ambiente que ele tá. Eu tô, fazendo o meu trabalho ali, ele tá me vendo, então ele sabe o que acontece no dia a dia, eu também, eu conheço as pessoas que trabalham com ele. Então, quando a gente chega em casa, a gente vai falar sobre o quê? Sobre o trabalho, né. E eu comecei a me policiar pra gente ter esse momento de marido e mulher, de falar sobre as coisas da família, separado do trabalho, porque estava chegando uma hora que eu tinha que marcar reunião com meu marido para resolver coisas de casa. E eu falei para ele assim, eu fiz, amor, será que a gente tá indo pelo lugar certo? Será que isso não deveria ser algo natural, assim, essa conversa não era assim na hora do jantar, ali a gente em casa e tudo. Mas assim, o meu marido é muito, muito, muito ocupado. Então, acabou que eu estava assim, marcando hora para conversar assuntos familiares, né? Decisões, o financeiro, organização da casa, férias, coisas de família mesmo, eu tinha que estar marcando horário com ele. Não, e isso é até interessante porque lá em casa tava tão assim que tinha coisas pendentes de casa, né? Que, assim, quando ele chegava, ele continuava trabalhando em casa, e eu não tinha tempo, porque ele estava no telefone, exatamente. Estava quase querendo marcar horário com ele também. E aí, quando ele desligava, aí era já a hora que ele ia tomar um banho, ia deitar. Na hora que ele deitava, eu começava a falar as coisas de casa. Olha, precisa isso, precisa aquilo. Gente, aquilo ali era como se você jogasse uma bomba. Você não tá entendendo. E aquilo ali foi cada vez assim, sabe, ficando pior, pior, ao ponto de a gente chegar, entrar no acordo e falar, não, vamos fazer o seguinte, quer falar de problema, fala de manhã. Chegou e falou, olha, não fale à noite problema pra mim, porque eu já chego em casa com muito problema. Então não fala, eu quero paz. Então eu falei, mas eu não tenho tempo. Você não me dá tempo pra falar com você. Como que a gente vai fazer? A gente precisa negociar aqui, então. E aí foi quando a gente chegou no bom Você marca a senso. hora de reunião igual eu faço. Aí chegou na hora de um bom senso que eu falei assim, olha, ok, você chegou em casa, acabou o trabalho. Mas, Ju, me fala uma coisa. Você, em algum momento, se sentiu menos importante, desprestigiada, porque você estava trabalhando com o seu marido? Algum momento você pensou assim, ah, não, não sou eu, eu não estou crescendo pelo meu esforço, a minha profissão? Ou na sua cabeça você sabe a sua importância dentro da empresa do seu marido, você sabe, você já tem isso, você tem orgulho de dizer, não, eu trabalho na empresa do meu marido e tem um papel claro de importância, porque muitas vezes o que a gente vê quando a esposa trabalha com o marido na empresa é como se o marido é o CEO e a mulher tá ali, né? Mas muitas vezes a mulher tá ali como a CEO de fato, né? Na Você verdade, já teve várias etapas, assim, de sentimentos. É vai assim, amadurecendo, vai né? amadurecendo. Já me sentindo útil, Uhum. né? Falei assim, não, isso aqui não é pra mim, não é uma coisa que eu gosto, né? Aí, só que aí ele falou assim, não, mas a gente precisa investir aqui porque aqui é o nosso ganha-pão. Então, aí ficava nessa, então tá. Aí ficava, e às vezes, é quando a gente, exatamente, como você falou, a gente vai amadurecendo. Enquanto tava pegando fogo, aquilo ali, eu falava, meu Deus do céu,
acho que eu não quero ficar aqui. Mas aí depois que a gente foi conversando, que a gente foi se alinhando, que as coisas foi direcionando, aí fica prazeroso. Né? Hoje é prazeroso estar trabalhando junto. Por quê? Porque, tipo assim, ele sabe, né, o limite dele, eu sei o meu, e a gente respeita Explica pra isso. gente mais ou menos como que é assim a relação de vocês no trabalho, a função de cada um. Isso aí foi natural, cada um que foi se especializando em determinada coisa e dividiu, ou vocês desde o início, ó, você faz isso, eu faço Não, foi aquilo. pura pressão mesmo. Foi a necessidade. Porque, assim, como ele trabalha na área de construção, então ele é muito bom na área do field, de organizar, de pegar trabalho, de reuniões. Então, assim, isso é com ele. Agora, a área de escritório não é com ele. E também nem comigo. Só que eu Você fui teve que meio, assumir. eu fui meio que pressionada a assumir, né, para organizar as coisas, porque vinha trabalho, 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 e ele ficava pendente de um monte de invoice para não recebia porque não tinha mandado invoice. Então ele precisava de um auxílio, ele precisava de alguém, então ele falou assim: "Olha, eu preciso que você me ajude nisso". Eu não gosto, não tem, né? É aquela questão. Às vezes a gente faz coisas que a gente não gosta, não é pela necessidade mesmo. Mas aí a verdade é que nós fazemos o ambiente. Entende? Quando há um respeito, quando você realmente entende o seu papel, aí tudo ali muda. Então depende, o ambiente em si depende de nós, né? De quem está no ambiente. É nós que fazemos a diferença. É o mesmo das empresas familiares, né? Onde o pai passa o negócio pro filho, aí de repente tá ali já a nora, e é uma empresa familiar que tem muita empresa familiar, inclusive, né? Aqui nos Estados Unidos e no Brasil, mas que é desafiador por conta das relações familiares, né? O papel de cada um, a divisão dos trabalhos, às vezes um é mais protegido que o outro, e assim vai. Mas a minha experiência de trabalhar no mesmo espaço físico que o meu marido é muito proveitosa, assim, eu admiro demais ele no que ele faz. O meu trabalho é muito intelectual, eu só fico escrevendo as decisões o dia inteiro, eu não interajo com outras pessoas. Então, foi uma forma também de eu ter contato, né, com outras pessoas, falar inglês com outros funcionários, saber como as coisas funcionam e mudar os ares, né? Quem trabalha em casa tem isso, né, de você ficar ali o dia inteiro dentro de casa e quando termina de trabalhar continua no mesmo local. Então eu comecei a ter algumas táticas de ter um escape, né? Fazer um passeio, sair de casa, vir no escritório físico do meu marido, interajo, né? E acabo me envolvendo, porque às vezes ali chega um problema jurídico, uma reclamação de um cliente, como até na área de responsabilidade, antes do problema acontecer. Então, eu posso contribuir, de alguma forma, dar um conselho. Ele vem com um contrato para eu analisar, eu dou uma olhada. Eu não sou advogada aqui nos Estados Unidos, mas eu contribuo como esposa, né? Como esposa mesmo. Claro. Dar na minha opinião sobre as coisas, né? Mas quando eu vejo que está muito misturado, eu tenho a opção de frear. Fiz, não, hoje eu vou ficar aqui em casa mesmo, eu tenho muita coisa para resolver em casa, eu trabalho de casa, então assim a gente vai levando. Até porque eu acho que tanto o homem quanto a mulher, mesmo sendo casado, precisa de um tempo. Uhum. Sabe, tipo assim, eu vejo assim que quando o meu marido ele tem o tempo dele de trabalho, ou talvez de sair com os amigos, jogar bola, algo que ele gosta, e ter um. Quando ele volta mais relax, sabe? Ele volta mais assim, eu falo, opa, então, Mais mais relaxado, né? relaxado. Então há essa E a necessidade. gente também, né? Claro. Se cuidar, ir na academia, fazer a unha, sair com as amigas, tomar um café, né? Sair um Familiares. pouco daquela rotina, daquela pressão, né, do dia a dia, que a gente tem que acordar, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Não, dá um tempo também para você, coloca ali na sua agenda um tempo para você, um tempo para suas amigas. Mas a pergunta que não quer calar. A última palavra. A última palavra lá em casa é do marido. Ele é o sacerdote da casa e eu faço questão E da da empresa última. também. Da empresa também. Eu faço questão porque primeiro a empresa começou com ele, né? A empresa que nós estamos hoje começou com ele. Então, tipo assim, eu faço questão de deixar ele ter a última palavra, de ele realmente tomar em tudo lá em casa. Uhum. Tipo assim, eu quero ter o meu papel de auxiliadora, como a Bíblia me instrui, entende? Eu quero estar no meu papel, eu não quero tomar papel de ninguém, tá tudo bem pra mim. Incomoda ser a esposa do CEO? Não, não Já passei por incomoda. isso. Na verdade, Clarissa, hoje.
pouquíssimas coisas me incomodam, Ah, sabe? Eu sou entendi. daquela assim que, tipo assim, cara, eu prefiro paz do que guerra. Então, assim, não me Tá tudo incomoda, tá bem, né? É tudo porque você sabe o bem. seu valor, você sabe, você Exato. não Quando tá. você sabe o seu valor, quando você sabe sua posição, o que as pessoas falam, assim, não que você não liga, assim, ai, nossa, não, mas assim, não interfere. Se chegar ao ponto tipo assim, de atacar o meu valor e tal, não, eu tenho um bloqueio antes, Uhum, entende? Então, não me incomoda de jeito nenhum. entendi. E o ramo da construção, como que você viu isso quando você entrou no negócio? Porque o ramo da construção é muito masculino, né? E eu sei que você faz um trabalho administrativo, mas mesmo assim, você tem que saber o nome dos materiais, você tem que saber, lidar, né, com o pessoal do pagamento. Como é que é isso? Como é que foi essa construção? Então, eu tinha uma companhia de limpeza, né? Então eu tinha minha companhia e ele tinha a dele de construção. Só que aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí eu falei, não, a nossa prioridade foi os filhos, a educação. Então eu já liberei o meu mesmo, a minha empresa, por conta dos filhos, né? Engravidei e tal, tive o período de maternidade. E aí depois, quando voltei, eu tinha a opção de voltar. Abrir uma outra empresa referente ao que eu já trabalhei vários anos, ou continuar com ele. Só que aí eu comecei a. Eu gosto muito de decoração, né? E eu estudei, eu fiz a faculdade de interior designer por conta disso, e por conta das casas que nós temos, então eu que faço a compra, né, dos materiais e tal, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então eu falei assim: não, é um ramo que eu gosto, né? Que eu quero estar trabalhando. Até hoje eu estou estudando para continuar nesse ramo e a gente aumentar o nosso portfólio e tudo. Mas assim, você vai acabar. É assim. Um pastor amigo nosso, ele fala assim, olha, não é o que você gosta. Se você não conhece uma área e você começa a trabalhar naquela área, você acaba começando a gostar daquela área, Sim, sim, é entende? verdade. Então, assim, às vezes a gente tem medo do desconhecido e não tenta, sabe? Então, assim, tenta, entra lá para você ver como é que é. E aí, a partir do momento que você entrou, você vai ver de outro jeito, aí você vai começando a gostar. E aí foi o que aconteceu comigo. Durante a minha faculdade de Direito, eu era apaixonada por Direito Penal. Adorava, minha matéria favorita, a matéria que eu escolhi para fazer a prova subjetiva da OAB, adorava. Quando eu fui trabalhar numa vara de júri, de homicídio, era só homicídio, e lidando muito com aquilo, eu não vi que aquilo ali era algo que me preenchia, né? Era fácil, eu tinha habilidade técnica, mas quando eu mudei para outra área, que era mais de direito do consumidor, que eu me encontrei mais, deu uma aliviada até emocional, assim, eu fiz, não, é aqui que eu me encontrei, eu gosto. Então é muito disso também, de você deixar um pouco a vida seguir, né, o fluxo, porque tudo vai se encaixando. Também, assim, eu precisava trabalhar aquele período com aquilo e fiz com dignidade, fiz a coisa que era para ter sido feita, né? Mas quando você encontra uma área que você se sente realizada, né? Quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, eu comecei a estudar, né, para fazer o exame da ordem aqui, tudo tá muito devagar, porque eu tenho essa dificuldade ainda, eu trabalho, né, o dia inteiro, então meu tempo de estudo é curto, eu tenho inglês e tudo mais, eu tô indo aos poucos, mas aos poucos eu tô tendo conhecimento de como as coisas funcionam, e é outro mundo, é outra profissão, é outro jeito de ver o direito, né? E uma área que eu achava assim que, nossa, nunca tive contato, nem no curso de direito, nem depois, que é a área da imigração, que eu fiz um curso de paralegal em imigração, assim, nossa senhora. Assim, é o puro, Você se encontrou. nossa, assim, e você vê as dores do povo brasileiro aqui. E você vê o tanto que as pessoas precisam de pessoas para ajudar nesse ramo, né? Aí você sente o chamado, né? Mas, então, hoje eu trabalho para o tribunal em teletrabalho, eu tenho muita responsabilidade com o meu trabalho, eu vou seguir nesse trabalho, mas eu estou tendo contato com outros ramos do direito que eu nunca imaginei que eu tivesse e nunca imaginei que eu ia gostar. E assim, é fascinante, é tão interessante quando você descobre outra coisa, outra profissão, ainda mais na minha idade, né? Que eu tô perto dos 50 já. Então, quando tem gente já pensando em aposentar, eu tô descobrindo áreas do direito que são fascinantes, assim, é muito bonito de ver. E você se reencontrar nessa idade da vida é muito bonito. A verdade é que não tem idade, sabe? Eu falo direto para os meus filhos que eu vou morrer aprendendo. Então a gente tem que ser eterno aprendiz, sabe? Porque, querendo ou não, a gente aprende todos os dias. Então, assim, eu acredito assim, a minha sogra, por exemplo, a minha sogra, ela foi se formar em enfermagem, ela tinha quase 40 anos e ela era a única dessa idade.
na turma. Todo mundo tinha acabado o colegial e já estava na faculdade. Então, ela era, tipo assim, independente, sabe, da idade. Ela deu conta de fazer, de passar e de viver o sonho dela. Então, acho que não tem idade para isso. O importante é você ter coragem, sabe, de realmente enfrentar o novo. Eu vejo muito assim da diferença cultural dos Estados Unidos para o Brasil quanto a isso, porque no Brasil, se você perde seu emprego, é muito difícil você ter outro emprego. Tem gente que passa um ano procurando emprego, não consegue. Assim, o mercado de trabalho é muito difícil no Brasil, né? E o mercado de trabalho nos Estados Unidos é um mercado de trabalho, assim, eles precisam de muito trabalhador, então sempre tem vaga. E eu vejo que as pessoas, assim, eu perdi o emprego, eu fui despedida, tipo, tá tudo bem. Por quê? Porque na outra semana é fácil de encontrar outro emprego, não é tão difícil como no Brasil, né? Isso da pessoa também mudar de cidade muito nova para fazer outra faculdade, dá um desprendimento na pessoa que não só sai de um emprego para outro, como numa cidade para outra, com muita facilidade. A gente não vê isso muito no Brasil, né? Eu acho, assim, fascinante essa diferença cultural. Como o americano tá ok de mudar de ramo, mudar de emprego, mudar de cidade. E eu vejo isso hoje no meu marido, assim, assim que eu me mudei para cá, ele atuava numa área, que era bem uma área determinada da área da casa. Depois ele quis mudar para fazer reformas e construir casa do zero. E aí ele percebeu que a reforma com pessoas morando dentro e muita emoção envolvida, talvez não seja bem o que ele estava procurando. Ele já está em outra área, atuando em várias áreas, e tá tudo bem. E tá tudo bem. É não ter o medo do novo, né? É você realmente estar disposto ao novo. E quanto mais, é que nem você falou, eu vejo a diferença da pessoa quando sai cedo de casa, das pessoas que ficam, né, por muito tempo na casa dos pais. A diferença, né? Como abre a visão ao ponto de você. Por isso que é importante. O meu filho tá decidindo se vai pro college, se não vai, ele tá nessa indecisão toda. E aí, quando ele fala de college, eu falo assim: vai para o norte. Vai vai lá é maior, é cidade grande. E aí ele fala, nossa, mãe, eu quero ficar aqui pertinho da senhora. A senhora tá mandando lá pro outro lado. Eu falei, gente, mas tem avião, não é tão longe E é assim. bom pra gente ir visitar também nos Não filhos, é? né? Mas assim, porque eu quero que eles tenham essa experiência, porque eu saí com 18 anos de casa. E eu sei o quanto que eles vão crescer, sabe? Saindo um pouco de perto. Então, Isso assim, acontece muito aqui nos Estados Unidos, né? é, Porque com 16 eles já estão dirigindo, tem muita autonomia, né, a criança, então isso gera, assim, um senso de responsabilidade muito maior do que a criança com 16 anos, o adolescente com 16 anos no Brasil. E quando faz 18, eles saem de casa, né? O brasileiro, ele muitas vezes só sai de casa para casar. lá em casa Então, continua essa mesma cultura brasileira, brasileira. né? Lá só sai Mas de ele saiu casa. cedo, né, Ju? É, 21. 21. Mas porque ele casou, né? Uhum. Mas assim, lá em casa, assim, tipo assim, eu falo, não, fica à vontade. Se você quiser sair mais cedo, tudo bem. Mas assim, normalmente é quando Uhum. casa e tá tudo bem. Só que assim, com certeza eu incentivo eles a sair para college, para mudar, para viagens assim de escola, que vai ficar 4 dias fora. Vai sim, vai você ter essa sua experiência, né? Ju, eu queria voltar um pouquinho sobre o nosso tema central, que é o relacionamento entre mulher, esposa e marido na empresa. E você é sócia do Elevate 12, junto com o seu marido. Todas essas funções aqui da escola, né, do Hub, eu sei que você faz parte do financeiro da empresa, né? Ele atua em que ramo da empresa? Ele é diretoria. Diretoria. Já surgiu algum impasse entre você no seu setor e ele no setor dele? E como foi que vocês chegaram a uma decisão? Isso alguma vez afetou o relacionamento de vocês em família? Não, na verdade, a gente não teve nenhum impasse, assim, sério, né? Nenhum impasse. Até porque tudo que passa, passa pelo financeiro. Então, a gente no financeiro fica em cima, né? Então, eu sempre falo e ele tá tudo bem. Ele, né, o que ele não sabe, ele passa, tem na diretoria, são 3 pessoas na diretoria, então ele, não, fala com fulano, fala com ciclano, isso aí eu não tô por dentro e tal, mas nunca teve nenhuma intervenção assim de, De você para ele, né? E, não, e, e no caso, assim, há alguma decisão da diretoria da empresa que você, como financeiro, teve que frear? E como é que, sim, que já é teve. trabalhado isso? Já teve, até porque a gente tem um padrão, né, ali para ser seguido no financeiro. Então, às vezes, a diretoria vai tomar decisão e não pensa, fez, e a gente fala, opa, não pode, entendeu? Vocês têm que É um sistema respeitar. de freio e contrapeso, né? Isso, exatamente. Mas assim, tudo tranquilo, não sabe? Nada além do normal.
Então, nessa empresa em si, a gente não teve nenhuma intervenção assim. Nessa empresa, vocês trabalham em departamentos mais separados, diferente da empresa de construção, que vocês É, atuam realmente, digamos assim, você é também do financeiro do escritório, ele do campo, mas mas a gente trabalha mais juntos, assim, exatamente. E entendi. até porque a gente também tem outra companhia que são do nosso portfólio de casas, né, de aluguéis, né? Então, assim, eu que faço a administração de todas, né? Faço tudo direitinho. Ele também faz parte da. Então, ele, na verdade, ele só é chamado para reforma, para conserto, Ok, mas tá graças a certo. Deus, eu não tenho o que reclamar dos meus inquilinos, eles são todos maravilhosos, graças a Deus. Bom, então passa pra gente as dicas de quem trabalha com marido, como lidar com isso, e quem não trabalha, de trazer essas regras da empresa para dentro da família, administrar as situações, digamos que tem um impasse ali, de fazer essa gestão de um modo tranquilo, porque eu sei que você é muito tranquila, você. A verdade é que, primeiro a gente tem que exatamente, eu já tenho isso na minha mente, já muito bem formado, que assim, não adianta estresse, não adianta briga, não adianta discussão, não adianta bater pé, pular. Gente, eu já tentei de tudo, não adianta, não resolve. Então, é o seguinte, aonde está o problema? É você perguntar aonde está o problema. E o que que eu faço para resolver o problema? São essas duas perguntas essenciais para você resolver. Porque o resto, gente, não adianta. E outra, não adianta querer resolver tudo de uma vez só, sabe? Não deu para resolver hoje, amanhã resolve. Amanhã dá para resolver. Então, assim, há tempo para todas as coisas. Então, quando eu realmente encontrei essa forma, então eu levo a vida mais leve. E ele tá ainda trabalhando nisso nele, porque ele se dá muito com o customer, né? Com o cliente. E há clientes muito difíceis, bem complicados. Então, às vezes, ele se estressa muito, né? E às vezes, é tipo assim, por falta de comunicação, dá alguma coisa errada que era para ter feito e não fizeram. Então, tem essa controvérsia, assim, que às vezes ele fica muito irritado. Eu falo para ele: olha, vai adiantar? Tá adiantando? Não? Então, tranquiliza. Não deu para resolver hoje, amanhã é outro dia. Então, eu sempre tô. Então, eu acho assim que a mulher em si, o papel da mulher, ela é realmente, quando fala ser ajudadora, é para ela realmente, assim, ver onde que tá o desequilíbrio e tentar equilibrar. Quando eu vejo que ele tá muito estressado, eu falo: olha, vai valer a pena isso aí? Amanhã é outro dia, espera, sabe? Relaxa. Quer que eu faça um chá? O chá de camomila, gente, funciona. Então, assim, é você ter essa visão, sabe? Conseguir ver aonde está o problema. E se for alguma coisa muito assim, que realmente é bem difícil e complicado de resolver, você fala assim: ok, vamos sentar aqui, vamos encontrar onde é o problema e ver as soluções para esse problema. Pronto, é isso, não tem outra coisa. Não adianta discutir, não adianta chorar, não adianta. Gente, se adiantasse, eu já tentei todos esses caminhos, não adiantou nada, não resolveu nada. Enquanto eu não encontrei o problema e encontrei as alternativas para solucionar, foi que realmente me deu a solução, entendeu? Então eu vi que não adianta. Então é isso, é ter exatamente calma, porque se você tiver estresse, vai afetar as suas emoções, vai afetar o seu relacionamento, a criação dos seus filhos e tantas outras coisas que não vale a pena, Até para entende? saúde, né? Até para a saúde. Então, assim, tenha calma, mantenha calma. Se precisar respirar, pare, respire, faz o jogo da respiração, tem aqueles 10 minutos assim de tranquilidade e volta, entende? Mas eu acho que a gente tem que ter essa noção. Mas você recomenda Demais, trabalhar junto. eu recomendo trabalhar junto, entendeu? E se tiver Pode muito. sim fortalecer, né, o casal. Sim, pode sim. Outra, tipo assim, outras coisas que vão surgindo, mais conversas sobre, Sim, sim. né? Porque há projetos, assim, que é bem interessante, entende? E até, tipo assim, por exemplo, quando eu falo pra ele: olha, eu tava pensando a gente fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Porque a gente tá falando a mesma língua, né? Aqueles mesmos projetos. Legal. Então a gente tem uma comunicação a mais do que se não tivesse trabalhando E junto. você acha que quem trabalha diretamente com o cliente se estressa mais do que quem tá no escritório? Porque assim, o meu marido, ele trabalha, né? Se relaciona demais, é uma pessoa extremamente extrovertida, tá o tempo todo falando e se comunicando e articulando negócios e tudo. E o meu trabalho é diferente, não menos estressante, porque eu tenho meta, eu tenho que fazer aquela confusão, correr, estudar muito para fazer o negócio correto, escrever muito, passo muito tempo ali no computador. É outro tipo de estresse, mas esse estresse de se comunicar Direto com o cliente. eu acho que é Ele outro é nível. desafiador. Ele é desafiador porque tem clientes realmente Muito que, assim, difícil. faz o trabalho ser complicado, Uhum. entende? Então, por várias situações. Porque, primeiro, não sabe o que quer. Pensa que era aquilo, daqui a pouco não quer mais aquilo.
Entendeu? Então, assim, quando o trabalho já está feito e a pessoa quer mudar, aí tem o back charge, aí tem o trabalho de desfazer o que já foi feito, né? Então, assim, e o cliente às Fora vezes. que uma reforma numa casa, uma construção, já é um estresse. O que era para ser um prazer, muitas vezes, né? Porque tá ali a sua casa, você tá investindo dinheiro, tá bagunçando a sua vida, e é aquela coisa, às vezes a gente quer fazer uma coisa e eu não consegui dizer como é que eu queria. Não passou É, exatamente a sua visão. E não tem só isso, porque na verdade aqui nos Estados Unidos, eu não sei como que é no Brasil, porque eu nunca trabalhei em construção civil no Brasil, mas aqui, tipo assim, não depende só de você, depende da cidade, da licença, sabe? demora, Aí né? cada um, por exemplo, o meu marido ele faz muitos trabalhos na casa, mas normalmente é por etapa. Tipo assim, um faz Eu janela e demorei portas, para entender um. isso. A nossa Aham, casa que está sendo construída. Ah, não, porque tem uma inspeção. Parou porque tem uma inspeção. Aí da é. outra, parou porque tem. Gente, quantas inspeções? Não, são 12. Aí eu É. fiz, não, pelo amor de Sim, Deus. porque tem etapas, por exemplo, É, né? Tem o frame, fez o frame, acabou o frame, tem que, aí a cidade marca um dia, desse né? Que, jeito. aí você tem que esperar até ela Aí o cliente, passar. eu não estava entendendo O cliente que não sou esposa do entende. CEO. Você É, imagina o cliente. é. É difícil. Aí o cliente não entende, aí ele já fica estressado, porque já, tipo assim, demora, às vezes a cidade, tipo assim, tá lotada de inspeção, e eles, tipo assim, choveu, não deu pra ir. Aí vai atrasando tudo, porque aí todo mundo vai se atrasando, vai ficando, né? Então, o cliente já está estressado com aquela bagunça, já está estressado porque talvez não está saindo do jeito que ela pensou que era para ser, e aí Não é está fácil. demorando. Aí é muita cobrança, fora a responsabilidade deles de entregar. E ele não faz só um trabalho, né? Eles fazem várias casas, vários trabalhos. Então, assim, eu acho que assim, o estresse maior mesmo é lidar direto com o cliente. Eu Uhum. concordo. Tivemos nossa conversa com a Juliana. Mais uma vez, obrigada, Ju. Ótima conversa. Acentuamos os nossos maridos, podemos nos chamar de esposas de CEO sem problemas. Sem problemas. Foi um prazer, Clarice, sempre é. Prazer meu. Até a próxima. Até.